Capítulo 80 Guerra da Vingança, Parte 1. Quem? Quem está por trás disto? Pare de se esconder na noite. E se mostre. Seu covarde! Olongbai gritou furiosamente enquanto olhava para as montanhas. De repente, uma única silhueta, que parecia pertencer a um jovem, apareceu no topo da montanha. Ha 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 ha! Me esconder na noite. Você está enganado, o jovem gargalhou enquanto um radiante brilho dourado era concentrado na palma da sua mão. Eu decido se é noite ou dia. Assim que terminou de falar, o jovem atirou aquela energia dourada para o céu. Asterisco nesse instante, uma grande bola de luz, medindo cerca de 10 metros de circunferência, se formou no céu e clareou tudo, seja as tropas dos Gui e dos Ming, ou as centenas de quilômetros do território dos Wolong. Era como se um pequeno sol tivesse nascido naquele local. Assim que tudo ficou claro, a imagem de Zhao Tian foi revelada. No mesmo instante, Gurin apareceu ao lado dele, e os dois ficaram de pé enquanto encaravam Olongbai e Lin Wei. Assim que viram as cabeças dos Lin e dos Wolong, e viram Zhao Tian e Gurin, os exércitos dos Gui e dos Ming, começaram a gritar e comemorar. Que tipo de poder é aquele? De repente, a noite virou dia. Os Lin e os Wolong começaram a questionar os seus olhos enquanto olhavam para aquela esfera de luz dourada. Insolente! Demônio! Eu vou te matar! Lin Wei bufou furiosamente enquanto travava o seu olhar em Zhao Tian. Arqueiros! Matem aqueles dois! Olongbai estava com o rosto escuro. Nesse exato momento, ele se preparava para ordenar que todos os seus milhares de arqueiros atirassem em Zhao Tian e Gurin. Lancem! Antes que Olongbai terminasse, Zhao Tian falou. Vou asterisco 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 vou asterisco. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, cerca de 200 imagens começaram a ser atiradas para o céu e cair sobre o território dos Wolong. Bang asterisco 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 clash clash clash. Como se fossem bombas, as imagens atingiam o solo e se espatifavam. Contudo, elas não explodiam, elas apenas espalhavam sangue para todos os lados. Isso é. Nesse momento, um homem reconheceu uma imagem familiar entre aquelas figuras que caíam do céu. Com um olhar atônito, ele gritou: São as tropas de Swing. O que, assim que a voz do homem caiu, todos ficaram atordoados e perderam as falas. De 200 em 200, os corpos das tropas de Swing e seus aliados começaram a chover sobre o território do Wolong. A velocidade com que os corpos eram arremessados era muito alta, antes que um corpo sequer começasse a cair, outro já tinha sido arremessado. Dessa forma, o céu ficou coberto de corpos, que começaram a cair por todos os lados.
A maioria das tropas Lin e Wolong ficaram debaixo de locais cobertos enquanto esperavam até que aquela chuva infernal acabasse. Contudo, alguns mais fracos não tiveram tempo de se esconder e foram atingidos pelos corpos. Sempre que alguém era atingido, ele caía enquanto mais e mais corpos começavam a ficar sobre ele e soterrá-lo. Os gritos de horror daqueles mais fracos em termos de coragem começaram a reverberar pelo território Wolong. Os choros e súplicas daqueles que estavam sendo soterrados eram rapidamente abafados por causa dos corpos que caíam em cima deles. Destruam aqueles corpos enquanto ainda estiverem no ar. Wolongbai gritou enquanto balançava o seu braço direito. Asterisco DZZZZZZTTT, asterisco barau, asterisco um poderoso raio roxo foi atirado por Wolongbai. Enquanto o som de um trovão ressoava, o raio transformava centenas de corpos em pó. Asteriscos vis asterisco 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 asterisco ting 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 asterisco. No mesmo instante, Linvei atirou 100 cristais de gelo que congelaram diversos corpos. Antes mesmo que os corpos caíssem, eles se transformavam em pequenos flocos de neve. Esse Zhao Tian. Ele sabe fazer uma boa aparição. Mingzong murmurou enquanto olhava para a chuva de corpos. Atrás de Mingzong, Ming Shui estava com um belo sorriso no rosto enquanto olhava carinhosamente para Zhao Tian. Pai. Patriarca Gu disse. Os Wolong e os Lin estão confiando demais naqueles muros. Está na hora de criarmos uma porta, Ming Xiao falou enquanto caminhava na direção de Mingzong e Gu disse, segurando 2 arcos longos. Xiao. Você tem certeza que isso funcionará? Mingzong perguntou. Absoluta. Desde que os senhores tenham injetado poder espiritual nas 2 flechas que eu lhes dei. Não tem como não funcionar. Também. Eu criei estes arcos e aquelas flechas usando o conhecimento que o cunhado me concedeu. O pai, mais do que ninguém, sabe o que isso significa. Ming Xiao falou com uma profunda convicção. Então. Está na hora daqueles muros ganharem novas entradas. Mingzong falou enquanto pegava uma flecha verde. Mingzong. Você tem um filho abençoado. Gu disse falou e do mesmo modo, ele pegou uma flecha branca. Lembrem-se. Os senhores concentraram uma grande quantidade de poder nessas flechas. Contudo, certifiquem-se de colocar o máximo de força nos seus arremessos. Ming Xiao falou. Assim que a voz de Ming Xiao caiu, Mingzong e Gu disse, canalizaram uma grande quantidade de poder espiritual. Asterisco crack asterisco enquanto emitia uma intensa aura verde, os músculos de Mingzong ficaram enormes. Ele puxou a corda do arco com tanta força, que o arco quase se partiu enquanto encurvava. Asterisco Gu disse não exerceu a mesma força física que Mingzong, mas uma imensa quantidade de ar ficou concentrada na ponta e na base da flecha. Era como se 2 tornados estivessem sendo formados, nas extremidades das flechas. Enquanto Mingzong e Gu se preparavam os seus disparos, os Wolong e os Lin estavam atacando os corpos que continuavam a chover. Em dado momento, um jovem Wolong, que estava no topo dos muros, olhou para as tropas inimigas e viu 2 imagens,
uma verde e uma branca. Aquelas imagens estavam prontas para fazer alguma coisa. Patriarca. Aquilo. Eles vão atacar. Antes que o Olongbai se virasse para o jovem, Mingzong disse, finalmente agiram. Impacto cinético. Mingzong falou, antes de soltar a flecha. Tiro tempestuoso. Gudice falou, antes de também soltar a flecha. Asterisco Vosh, asterisco asterisco Vosh, asterisco. As flechas zumbiram enquanto disparavam na direção dos muros. A flecha de Gudice carregava consigo uma poderosa corrente de ar. Como um furacão, ela atravessou o caminho. Tudo o que estava abaixo dela foi varrido. Um longo caminho, com 4 metros de largura, começou a se desenhar no solo destruído. As correntes de ar que estavam na frente e atrás da flecha a impulsionaram. Dessa forma, a flecha se movia incrivelmente rápido. Ao lado da flecha de Gudice, estava a flecha de Mingzong. Diferente da flecha de Gudice, a flecha de Mingzong não tinha nenhum tipo de extravagância. Contudo, por causa da grande quantidade de poder espiritual que havia nela, e por causa da imensa força que Mingzong usou para atirá-la, a flecha era incrivelmente poderosa. A energia cinética que aquela flecha carregava, destruía tudo ao seu redor. Por todo o seu percurso, um largo caminho de destruição foi sendo formado a cada centímetro que a flecha percorria. Assim que as flechas foram disparadas, Zhao Tian olhou para elas e com um enorme sorriso, ele murmurou, "Hehehehehe. Cunhado. Você aprendeu bem." As flechas foram tão rápidas, que o Olongbai só pôde vê-las quando elas estavam para se chocar contra os muros. Abaixo, alguém começou a gritar. Asterisco bom. Asterisco. Asterisco bom. Asterisco. 2 ensurdecedoras explosões ressoaram por quilômetros, assim que as flechas atingiram os muros. Enquanto as pedras voavam e viravam pó, 2 enormes buracos, com mais de 40 metros de largura apareceram nos muros dos Olong. Depois que as flechas dizimaram os muros, elas perderam grande parte das suas potências, mas elas continuaram seguindo os seus caminhos de destruição. Diversos soldados, dos Lin e dos Olong, foram atravessados pelas flechas, muitos eram simplesmente mortos e feridos por causa do poder que envolvia as flechas. As flechas seguiram por cerca de 20 quilômetros, até que elas finalmente perderam força. 2 enormes caminhos foram criados a partir de Gudice e Mingzong. Mesmo que alguém se esforçasse, ele não conseguiria ver até onde aquelas flechas tinham chegado. Era como se 2 imensos túneis tivessem sido criados. Os olhos de Olongbai e Linwei se arregalaram. Aqueles muros foram criados com os minerais mais resistentes que os Olong conseguiram comprar. Mesmo para os Olong, construir aqueles muros impenetráveis foi uma coisa que quase esgotou metade das suas riquezas. Ver aqueles muros sendo destruídos como se fossem papel, causou um tremendo choque neles. Porém, mesmo que eles estivessem estupefatos com aquela cena, eles não podiam pensar naquilo, pois diversos corpos ainda estavam caindo do céu. Xiaoer. Que tipo de coisa foi essa que você criou? Mingzong perguntou chocado. Ele nunca havia imaginado que aqueles arcos e aquelas flechas poderiam causar tamanha destruição. Hehe. É uma pena que é um tiro único. Para exercer aquele poder, os senhores tiveram que injetar, todos os dias,
uma grande quantidade de poder espiritual naquelas flechas. Se tivéssemos mais alguns meses, os senhores conseguiriam produzir mais umas 8 flechas daquelas. Ming Xiao falou enquanto coçava a cabeça e ficava envergonhado. Ming Xiao, você é incrível. Agora, me responda uma coisa. De quem são aqueles corpos que o Zhao Tian e o Guren estão arremessando? Gu Disse elogiou Ming Xiao, mas depois perguntou. Isso? Eu não faço a mínima ideia. Ming Xiao respondeu. E agora? Aguardamos aqui, ou atacamos? Ming Xiao perguntou. Vamos aguardar. Se entrarmos no território deles enquanto tiverem tantas pessoas, nós poderemos cair em algum tipo de armadilha. Mingzong falou. Mingzong está certo? Oolong Bai e Lin Wei são extremamente orgulhosos. Principalmente o primeiro, que acha que é alguém insuperável. Assim que aquela chuva de corpos parar, eles virão até nós. Também, agora que aqueles muros estão acabados, eles não ficarão tranquilos lá dentro, como eles estiveram até agora. Gu se complementou. Atenção, arqueiros! Mirem naqueles que estão sobre os muros. Além de corpos, eles terão que lidar com uma chuva de flechas. Mingzong falou, enquanto todos os arqueiros começaram a mirar. Disparar. Asterisco vou asterisco 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 asterisco vou asterisco. Assim que a voz de Mingzong caiu, mais de 5.000 flechas foram atiradas contra os Lin e os Oolong. Dessa vez, quase ninguém estava preparado para se defender daquele ataque. Aqueles que puderam se defender, tiveram que proteger os seus companheiros, que lutavam para destruir os corpos que caíam do céu. Diversos relâmpagos roxos, colunas de fogo, barreiras de terra e ondas de água, bloquearam incontáveis flechas. Entretanto, algumas flechas passaram pelas defesas e acertaram cerca de 140 pessoas. Destas 140 pessoas, cerca de 50 foram mortas e cerca de 90 ficaram feridas. Disparar. Asterisco vou asterisco 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 asterisco vou asterisco. Novamente, Mingzong ordenou e mais flechas foram atiradas. Nessa onda de flechas, quase ninguém foi ferido ou morto, eles estavam preparados para se defenderem das flechas. Mas eles tiveram um alto custo. Asterisco bang asterisco 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 asterisco clash 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 asterisco. Como os Oolong e os Lin se focaram nas flechas, os corpos começaram a atingir o chão e soterrar algumas pessoas. Seus vermes malditos! Oolong Bai gritou, pois para todos os lados que ele olhava, ele via os corpos de algum aliado. Seja ele das tropas de Swing, ou aqueles que tinham acabado de morrer. Também, os gritos dos seus soldados feridos, eram ensurdecedores. Eles traziam consigo, uma pesada sensação de terror. O problema dos corpos não era o fato de soterrar as pessoas.
Era a força com qual eles eram arremessados. Mesmo que poucos fossem morrer-se atingidos, aqueles que eram atingidos, ficariam ao menos atordoados. Além, é claro, do impacto moral que aquele tipo de ataque causava nas suas tropas. Ser atingido pelos corpos dos seus próprios aliados, era uma coisa extremamente difícil de aguentar. Os corpos acabaram. Que pena, Zhao Tian falou quando percebeu que não tinham mais corpos para serem arremessados. Ha 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 ha. Eu gostei desse ataque do jovem mestre. Bem pensado. Um dos homens de Yangao, que estava arremessando os corpos, gargalhou e elogiou Zhao Tian. Zhao Tian sorriu em resposta. Logo após isso, ele olhou para Yangao e falou: Senhor Agao, está na hora de nos juntarmos ao exército principal. O senhor e os seus homens. Cada um de vocês deve ficar à frente de um pelotão. Vocês não precisam matar, apenas se certifiquem que não ocorram baixas nos seus pelotões. Zhao Tian falou. Sim, jovem mestre. Yangao respondeu, mas não conseguia tirar os olhos daquela esfera dourada que Zhao Tian tinha criado. Assim que a voz de Yangao caiu, todos se esconderam atrás das montanhas e correram até a localização das tropas Minggu. Enquanto Zhao Tian, Gu Ren, e os outros homens corriam escondidos, os Oolong e os Lin, finalmente puderam se reorganizar. Assim que chegaram próximos do seu exército, Zhao Tian e os outros desceram as montanhas e correram para se juntar com a tropa principal. Quando estavam próximos dos Gu e dos Ming, Yangao não se conteve e perguntou para Zhao Tian, jovem mestre. Aquilo que você fez. Que tipo de poder é aquele? Como aquela luz pode durar tanto tempo? Zhao Tian já esperava por essa pergunta, pois desde o momento que ele executou a técnica, Yangao não parou de olhar para cima. Senhor Agao. Aquilo é a luz. Para criar uma simples iluminação, eu não gasto quase nada de energia espiritual. Se eu quiser, eu posso deixá-la ali por dias. O motivo por trás disso é porque eu possuo veias espirituais douradas, que têm afinidade com a luz. Criar aquilo, é como se um especialista do ar criasse uma leve brisa. Não precisa de nenhum esforço. Zhao Tian explicou. Veias espirituais douradas. Como isso pode existir? Yangao falou com um imenso choque no seu semblante. Hehe. Quando eu descobrir isso, eu te conto. Zhao Tian encerrou o assunto. Vendo que nem o próprio Zhao Tian sabia como explicar aquilo, Yangao parou de perguntar e assumiu o seu lugar à frente de um pelotão. Vendo a chegada de Zhao Tian, Gu Ren e os homens de Yangao, Ming Zong e Gu Di se sorriram satisfeitos. Zhao Tian passou por todas as tropas. Do outro lado, Ming Shui correu na direção de Zhao Tian. Os dois sorriram enquanto abriam os braços. Eles estavam aliviados e contentes de ver um ao outro. Shui. Noivo. Depois das breves palavras, os dois se encontraram e se abraçaram. O abraço dos dois era tão forte, que parecia que eles estavam com medo de que um deles tentasse se soltar. Após um demorado e apertado abraço, Ming Shui relutantemente soltou Zhao Tian. Assim que o olhar dos dois se encontraram, Zhao Tian sorriu e falou: Shui, você está linda, como sempre. Espere. Eu tenho um presente para você, Zhao Tian falou enquanto pedia para que Gu Ren entregasse o anel de armazenamento para Ming Shui. Depois do elogio e de receber o anel, o rosto de Ming Shui corou. Assim que ela tocou o anel, duas belas katanas da alma saíram dele.
Isso é para mim. Ao ver as espadas, Ming Shui ficou sem palavras. Aquele presente valia mais do que qualquer outro dote que Zhao Tian oferecesse. Sim. Eu já tenho uma arma, então eu consegui essas para você. Zhao Tian falou com um largo sorriso. Sig. Obrigada. Ming Shui deu uma breve risada e agradeceu. Depois de entregar as katanas para Ming Shui, Zhao Tian caminhou lado a lado com ela, e se prostrou para Ming Zonggu disse. Enquanto Zhao Tian cumprimentava os patriarcas, as tropas dos Lin e dos Wolong começaram a sair dos muros. Rapidamente, cerca de 70.000 tropas, sendo que 45.000 delas pertenciam aos Wolong, entraram em formação de batalha. Ming Zonggu disse. Façam os seus movimentos. Wolong Bai gritou de cima da muralha. Assim que escutou aquela voz, Zhao Tian se levantou e se virou para os exércitos Gu e Wolong. Esses arrogantes são tão previsíveis. Já que eles nos deram o primeiro movimento, vamos retirar os peões do tabuleiro. Xiao, Gu Ren, Shui, vocês estão prontos? Assim que Zhao Tian terminou, Ming Xiao caminhou para frente enquanto liberava uma poderosa aura, do 3 graus nível do Reino Dominador. Hehehehehe. Despertar a minha linhagem, combinado com algumas medicinas e pílulas, me fez dar alguns saltos de nível. Ming Xiao falou. Assim que sentiu a aura de Ming Xiao, Zhao Tian se surpreendeu. Há alguns dias apenas, Ming Xiao estava no reino espiritual. Para subir tão rápido assim, ele deveria ter refinado diversas pílulas e medicinas. Porém, o que aconteceria a seguir, é o que realmente deixaria Zhao Tian de queixo caído. Ming Shui caminhou para o lado dele. E uma aura dos 7 graus nível do reino dominador emanou dela. Noivo. Eu acho que agora não existem muitas diferenças de poder entre nós dois. Ming Shui falou enquanto dava um doce sorriso. Xiao. Você quer me matar? Você está criando um monstro. Zhao Tian falou enquanto olhava repressivamente para Ming Xiao. Por sua vez, Ming Xiao coçou a nuca e falou, cunhado. Ela é mais forte do que eu. Ela me forçou a refinar diversas pílulas para ela. Enquanto observava os três, Gu rendeu um grande sorriso, e caminhou para frente. Vamos deixar essas conversas para depois. Agora está na hora do show. Gu Ren falou. Certo, vamos esmagar algumas coisas. Ming Xiao falou. Noivo. Se você quiser, você pode ficar atrás de mim. Ming Shui sorriu enquanto se colocava à frente de Zhao Tian. Xiao. Você vai me pagar. Zhao Tian murmurou desanimadamente enquanto caminhava para o lado de Ming Shui. A formação deles ficou assim, da esquerda para a direita, Ming Xiao, Gu Ren, Zhao Tian, e Ming Shui. Assim que viu que apenas os 4 estavam caminhando à frente, Wolong Bai franziu o senho enquanto travava o seu olhar em Zhao Tian. Envie 500 do reino espiritual. E 300 dominadores. Wolong Bai ordenou. Mas senhor, são apenas 4 garotos, um dos élderes da família Wolong argumentou. Cale-se. Faça o que eu estou dizendo. Também. Capturem aquele ali. Vivo. Wolong Bai xingou enquanto apontava para Zhao Tian. Assim que Wolong Bai terminou, uma horda com 800 soldados começou a avançar. E aí? Vamos fazer uma aposta. Aquele que matar menos inimigos
Será o porta-alianças do meu casamento com a Shui. Zhao Tian falou enquanto caminhava à frente. Que tipo de aposta é essa? E se vocês perderem? Como vocês pagarão a aposta? Gu Ren questionou. Os soldados Olonglin gritavam enquanto avançavam na direção dos quatro. Ha 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 ha. Eu garanto que não vou perder. Zhao Tian falou enquanto nas suas mãos, a Bloody Mary começava a se formar. Se ele não vai perder. Eu com certeza, não perderei. Ming Shui falou enquanto girava as katanas e caminhava para frente. Ha 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 ha. Eu é que não vou ficar para trás. Gu Ren falou enquanto começava a se transformar com o tigre branco original. Mas, que droga! Só tem monstro aqui. Ming Xiao falou desanimadamente, enquanto começava a aumentar de tamanho e empunhar uma espada pesada.